Bom dia, cavalheiros e damas, primeiro ano, ensino médio, Colégio Ângulo. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, felizes, produtivos. Semana passada nós falamos de estrutura da palavra, lembram? Nós falamos dos elementos mórficos, menor unidade significativa de cada palavra, né? Então, cada palavra ela pode ser dividida em radical, em vogal temática, vogal de ligação, radical, desinência de gênero, desinência de modo. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, mas falando da formação. Então, na semana passada nós falamos de estrutura da palavra. Qual que é a base da palavra? Quais são os elementos que compõem uma palavra? Agora, hoje o nosso viés é um pouquinho diferente. Nós vamos falar de como criar a palavra. Como que nós formamos a palavra? Né? Quais são os processos? A língua portuguesa, como outras línguas também, né, tem esse viés rico, importante, que é criar palavras a partir de palavras. Então, agora nós já temos consciência, por isso que nós falamos de estrutura da palavra semana passada primeiro, nós já temos consciência, nós já temos consciência que a palavra ela tem um radical, que ela tem uma base. E a partir dessa base, eu posso criar novas palavras. Aí a gente fala que a gente tem dois processos básicos, né? Que é a composição e a derivação. A derivação, ela vai ser formada de que maneira? Quando eu tenho um radical, eu tenho uma base, e a partir dela eu acrescento antes um prefixo, ou coloco depois um sufixo, criei uma palavra nova. Olha que interessante. Então eu posso criar palavras a partir de um radical. Vamos pensar na palavra aqui, feliz. Vamos pegar a palavra feliz. Ela é a palavra, é um radical. Se eu colocar antes da palavra um prefixo, né, que a gente chama de afixo, um prefixo, eu vou criar uma palavra nova. Vamos colocar infeliz. Eu tenho o in, que é o prefixo, mais o radical feliz, eu tenho a palavra, uma nova palavra, infeliz. Ah, mas ao invés de colocar antes, eu posso colocar depois. Então, ao invés de ser prefixo, vai ser sufixo. Então, quando eu coloco antes, derivação prefixal. Quando eu coloco depois, sufixal. Mas ainda posso colocar, então, vamos pensar, a palavra feliz. Feliz, mas o sufixo mente. Felizmente. Né? Então, por exemplo, porta, portaria, portão, portal. Né? Eu coloquei depois. Aí eu criei uma nova palavra. Eu posso ainda ter palavras que são criadas a partir da fusão, da junção de dois radicais, de dois ou mais radicais. A gente fala dois, mas pode ser mais radicais. Então, quando eu tenho um radical e acrescento prefixo ou sufixo, aí eu vou ter derivação. Ah, mas e se eu juntar duas palavras? Aí eu vou ter um outro processo, vai ser chamado de composição, que pode ser por aglutinação ou por justaposição. Né? Um com perda de fonema, outro com sem perda de fonema. Correto? Então, grosso modo, quando eu falo de processo de formação, quero criar palavra, ou eu vou criar através da derivação, se for um radical só, ou com a soma de radicais, que é a composição. E a gente vai ver cada um deles separadamente, com calma, para entender bem esse processo. Então, quando eu falo formação de palavra, dois processos básicos. A derivação é um único radical, não se esqueçam disso. E a partir dele, eu vou acrescentar afixos, ou seja, os bracinhos ali. Se eu coloco antes, prefixo, se eu coloco depois, sufixo. Lógico que eu posso usar os dois ao mesmo tempo, nada impede. Posso usar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, como a gente vai ver mais adiante. Né? E eu ainda posso criar palavras através da soma de radicais. Então, sempre vai haver mais de um radical. Então, somei um radical, por exemplo, ponta mais pé, pontapé. Então, juntei dois radicais, criei uma nova palavra a partir de duas palavras que já existiam. Aí é um processo de composição, correto? Até aqui, tranquilo como um grilo? Então, vamos pensar nos processos de derivação. Eu tenho, basicamente, um radical, uma base da palavra, mais os afixos. Aí eu tenho dois afixos. Se eu coloco antes prefixo, se eu coloco depois sufixo. Então, o que eu vou falar? Sempre que a palavra vai ser formada pelo acréscimo de um prefixo, ela pode ser chamada de derivação prefixal ou processo de prefixação. Correto? Então, nós vamos ter, a inclusão de prefixo à palavra primitiva. Exemplo,
Eu tenho a palavra feliz, acrescentei antes, infeliz. Eu tenho a palavra braço, acrescentei o prefixo ante, antebraço. Eu tenho a palavra raiz, eu coloquei o em, aí virou enraizar. Eu tenho a palavra fazer, eu coloquei o refazer. Né? Tenho história, pré-história. Eu tenho graduação, pós-graduação. Eu tenho mortal, eu posso ter imortal. Né? Tenho legal, eu posso ter ilegal. Perceberam? Então eu crio, acrescentando o prefixo, eu crio uma nova palavra e aí essa palavra vai ser chamada de derivação prefixal. Mas eu posso fazer o processo contrário, que é a derivação sufixal, quando eu coloco depois da derivação sufixal ou processo de sufixação. Então vai ser o acréscimo, a inclusão de um sufixo depois do radical. Então tem a palavra feliz, felicidade, felizmente. Né? Eu tenho a palavra belo, beleza. Tem estudo, estudante. Né? Então eu tenho, por exemplo, livro, livraria. Pedra, pedraria. Trabalho, trabalhador. Né? Então, vamos pensar aqui. Carro, carruagem. Perceberam? Então eu posso criar novas palavras a partir da inclusão de sufixo. Mas eu posso ter um processo chamado de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, em que eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo. Mas atentem a um detalhe interessante. Existe um outro processo que também acrescenta um prefixo e um sufixo, que é a derivação parasintética. A gente colocou aí, destacando em vermelho, para vocês lembrarem disso. Para a gente não confundir, porque tanto a derivação prefixal e sufixal quanto a derivação parasintética, nos dois casos eu acrescento prefixo e acrescento sufixo. Mas então qual que é a diferença? No caso da derivação prefixal e sufixal, os afixos são independentes. Então eu posso ter, infelizmente, se eu tirar o prefixo in, a palavra felizmente continua existindo, tá? Elas têm autonomia. Aí tem aí, imortalidade. Se eu tirar o in, existe a palavra mortalidade, continua existindo. Então, ou seja, eles têm autonomia. Um prefixo não depende do outro sufixo. Então, o prefixo e o sufixo têm autonomia na composição da palavra. Já no caso da derivação parasintética, significa, meninos, que elas andam em pares. Correto, minha gente? Elas andam em pares. Eu vou obrigatoriamente acrescentar um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. Ou eu coloco os dois ou eu não coloco nenhum. Há uma dependência entre os dois. Então, por exemplo, tem a palavra tarde. Aí eu vou criar entardecer. Existe a palavra magro, eu vou criar emagrecer. Existe a palavra velho, eu vou criar envelhecer ou envelhecimento. Mas se eu tirar, por exemplo, o em do entardecer, existe tardecer? Existe não. Né? Amanhecer, amanheci na rua. Não, eu amanheci, de amanhecer. Então não tem como. Ou eu uso os dois ou eu não uso nenhum. Então essa é a diferença. Prefixal e sufixal e parasintética. Preciso dos dois, do prefixo e do sufixo. Mas, na parasintética, eles têm que andar em pares. Tranquilo como um grilo? Ficou claro? Deu para entender? Então, podemos ver mais alguns processos de formação de palavra? Olha que interessante. Até agora, nós vimos processo de formação de derivação prefixal, que usa prefixo, ou usa sufixo, ou os dois ao mesmo tempo. Aqui, nesses dois exemplos, é um pouco diferente. Olha que interessante, nesse processo aqui, as palavras elas vão ser formadas não por acréscimo de prefixo e sufixo, mas por modificações. Então, a derivação regressiva, a gente chama ela de derivação regressiva, em algumas gramáticas ela traz derivação regressiva ou deverbal, ou seja, porque ela vem de um verbo. Né? Ao invés da palavra acrescentar, como nós vimos até agora, nós crescemos a palavra, nós vamos diminuir, ela vai regredir. Então, por exemplo, eu tenho o verbo beijar. Dele, eu regrido a palavra e transformo em beijo. Do verbo debater, eu crio debate. Do verbo perder, eu crio perda. Do verbo combater, eu crio combate. Do verbo vender, eu crio venda. Perceberam? Eu regredi a palavra, eu reduzi a palavra. Então, ela é chamada de regressiva ou deverbal, porque normalmente a origem dela é um verbo. Correto? Outro exemplo de derivação, de processo de derivação, é a derivação imprópria. O que vem a ser isso? Quando a gente muda a palavra de classe gramatical. Né? Vou dar um exemplo simples. A palavra não. Se a gente for lá na gramática e procurar a palavra não, vai vir assim,
advérbio de negação, palavra com sentido negativo. Então, olha, eu não assisti ao debate. Olha, o não funcionou ali na minha oração como advérbio de negação, negando uma situação. Mas, de repente, eu posso fazer o seguinte: o não, na formação daquela criança, era essencial. O que eu fiz com a palavra não? Antes da palavra não, eu coloquei um artigo. O que eu fiz? Eu substantivei a palavra não. Ela deixou de ser simplesmente um advérbio de negação, negando a frase, e se transformou em um substantivo. Então, olha, o não, na formação daquela criança, na educação daquela criança, foi essencial. Então, ela se transformou, a palavra foi substantivada, ela se transformou em um substantivo. Olha, fui jantar ontem com o Luiz. Jantar, verbo. Agora, o jantar estava excelente, muito bom. Transformei um verbo em um substantivo. Por isso que ele é chamado de derivação imprópria, porque há uma mudança da classe gramatical. Certinho? Beleza? Mas nós temos outros processos de formação. Eu posso criar palavras ao invés de ter só um radical e a ele acrescentar prefixo ou sufixo, ou mudar de classe gramatical, ou ainda reduzir. Eu posso juntar uma palavra com outro radical com outra. Aí nós temos dois tipos. Ela pode ser justaposição. Aí é independente se é com hífen ou sem hífen. Isso não interfere, não influi, não contribui nem auxilia. Ok? Se eu uni termos sem sofrer modificações no radical, sem perder fonema, aí eu falo que é justaposição. Por exemplo, surdo, mudo, guarda-chuva, abre latas, pontapé. Eu juntei palavras, não houve perda de fonema. Aí é composição por justaposição. Ah, mas e se eu juntar e perder fonema? Aí a gente vai chamar de composição também, porque eu estou unindo dois termos, dois radicais, mas houve a mudança na estrutura de alguma delas, aí eu vou falar que ela é composição por aglutinação. Correto? Eu tenho aí, ó, planalto, plano mais alto, eu perdi um fonema. Aguardente, água mais ardente, perdi fonema. Fidalgo, que a gente perde um monte, né? Fidalgo significa filho de algo, ou de alguém, né? Então ele perdeu o fonema. Se ele perdeu o fonema, aí a gente vai falar que é composição por aglutinação. Até aqui tá calmo, tranquilo para todo mundo. É com calma que a gente vai estudando, né? Outras duas coisas que é interessante a gente falar é que quando a gente cria palavras, a gente pode criar através, por exemplo, de um neologismo. Nós estudamos lá no início, quando nós falamos de semântica, lembram, pessoal? Lá no início da nossa aula, quando a gente começou a fazer as videoaulas, as aulas gravadas, para que todo mundo permanecesse estudando, permanecesse e permanecemos ainda, né, com uma rotina de estudo, nós falamos do neologismo. E aí o neologismo ele pode ser um aspecto literário, foi quando nós falamos a questão semântica, ou pode ser por uma necessidade. Então é um processo em que eu vou criar uma palavra, né, ou não tem, está faltando aquela palavra, eu crio uma palavra, né? Não existe. A partir do momento que ela vai ganhando uso e as pessoas vão começando a utilizar, chega um momento que ela começa a fazer parte da língua. Aí ela vira verbete, virou verbete, deixa de ser neologismo. Então tá, podemos citar o internetês, se refere à linguagem da internet. Né? Outro aspecto também, que é menos usual, menos cobrado em concursos, é o hibridismo. Quando eu vou formar, que até agora quando nós falamos de composição, seja composição por justaposição ou por aglutinação, nós falamos o quê? De pegar radicais, né, base de palavras e criar uma nova palavra. No hibridismo, eu vou pegar palavras radicais de línguas diferentes, de idiomas diferentes e criar uma palavra. Então, por exemplo, eu tenho sociologia, o sócio é do latim e o logia é do grego. Então, juntei, criei uma nova palavra. Certo? Tranquilo? Então, vamos seguir, segue o baile. Mais dois exemplos de formação de palavras. A abreviação e a sigla. Ó, não vamos confundir a abreviação com sigla. A sigla é aquilo que a gente já conhece bem, né? Então, a gente vai pegar as iniciais da palavra, e nós brasileiros conhecemos muito bem, né? Que tem tanto I, IPTU, IPVA, ICMS. Então, a gente conhece muito bem sigla no Brasil. Então, tem aí CLT, ONU, OMS, ONG. Então, nós temos aí, por exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas,
CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, ele vai pegar as iniciais para criar uma sigla. A abreviação ela é diferente. É quando eu vou fazer, a gente fala que é uma economia linguística. Né? Mania da gente preguiça, nós mineiros, nós temos muita economia linguística, a gente corta, né, reduz muitas palavras. E a economia linguística é quando você vai reduzir a palavra ao limite de não perder a compreensão. Então, por exemplo, ao invés de falar que eu comprei uma motocicleta, eu falo que eu comprei uma moto. Tirei uma fotografia? Não, tirei uma foto. Ah, o pneumático furou? Não, o pneu furou. Entenderam? Tranquilo como grilo? Ficou claro para todo mundo? Nós temos aí um praticando, tá? Para vocês se divertirem aí. E lembrando, né, que esse praticando é muito importante. Né? Nós estamos trabalhando com um aspecto teórico aqui, mas é importante que vocês, né, ao longo dos estudos de vocês, sempre coloquem na nossa pauta aí o fazer desses exercícios. A gente sempre deixa o exercício, a gente confia na seriedade de vocês, a gente coloca os exercícios, coloca depois o gabarito para que vocês possam conferir o grau de acerto ou não de compreensão. O objetivo é esse, verificar, né, conferir aí se houve entendimento do assunto. E como sempre, se tiverem alguma dúvida, podem me chamar no Zap que a gente conversa. Grande beijo a todos, saudades.